estamos ao vivo aqui na Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem do planeta. E hoje é um dia muito especial, é um dia de homenagens, é um dia de presentes, de comemorações e também um dia de muita reflexão. Hoje é o dia do professor, é o dia da professora, dia do educador, da educadora. Parabéns a todos os professores, todas as professoras, todos aqueles também que sonham um dia se tornar professores. É uma data, gente, que merece ser lembrada, sim. É claro, né, gente, que eu não deixaria de dizer também aquela máxima: dia do professor é todo dia. Mas hoje é um dia importante, um dia que tem um significado histórico e um dia em que somos lembrados, ou pelo menos deveríamos ser, né? Então eu tô muito feliz, quero parabenizar especialmente todos aqueles professores e professoras que fazem parte da rede pedagógica. Sintam-se abraçados, homenageados, sintam-se amados e reconhecidos. Nós sabemos a importância desse trabalho, nós sabemos a importância que é uma pessoa escolher essa profissão. E hoje nós temos uma programação especial aqui na Rede Pedagógica, né? Uma programação que vem ao encontro da valorização do professor, que é o que tanto buscamos, principalmente nessa data. A gente costuma ressaltar isso, né? É muito bom ganhar beijinho, abraço, lembrancinha, homenagem, mas o que o professor quer mesmo é valorização. Gente, não tem nada que valoriza mais o professor do que ele investir no seu desenvolvimento profissional e pessoal. É por isso que a Rede Pedagógica está trazendo hoje, em tom comemorativo, uma programação com 2 momentos. Agora, às 19 horas, nós teremos o lançamento do mais novo curso aqui da Rede Pedagógica, que é o curso Desenvolvimento Infantil, que será ministrado pelo professor doutor Lino de Macedo. Gente, incrível! Um curso que terá diversos módulos que realmente vai fazer toda a diferença aí no seu currículo. E às 20 horas estaremos com a professora Débora Munhoz para uma live especialíssima de musicalização infantil aqui no Dia do Professor. Nessa live da Débora, inclusive, teremos certificado gratuito para todos os participantes. Então faça a sua inscrição em www.rpead.com.br. E eu já vou adicionar aqui na transmissão o professor Lino, que será de lançamento desse curso super especial. Vou adicioná-lo aqui para que vocês também possam cumprimentá-lo por essa data. Olá, professor! Oi, Érica, boa noite! Boa noite! Feliz dia das professoras! Feliz dos dia do professores! professor para você, Lino, que é uma inspiração, que é uma referência para nós, Lino. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Vou até te dar um abraço, Um abraço apertado. Muito obrigado, querida. Você sabe, Érica, você sabe que quando me perguntam a minha profissão, eu gosto de falar simplesmente isso, professor, né? Que eu sempre fui professor em verdade, eu nasci dentro de uma escola. Gente, eu tô surpresa com essa história. Então, já vi gente que foi escola, cresceu escola, agora que nasceu dentro da escola é a primeira vez, hein? Então, o meu pai era um ex-seminarista. Ele era ex-seminarista. E ele criou uma escola para atender filhos de fazendeiros da zona rural, lá de Frutal, Minas Gerais. Edivaldo, boa noite, querida. Boa noite,
professor Lino. Feliz Dia do Professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Você sabe que quem diz professor diz alunos, né? Professor é um termo relacional, né? É igual pai, né? Um pai supõe um filho ou uma filha. Uma mãe supõe um filho, uma filha. Quer dizer, é, é, os, são termos relacionais. Então, bendito os professores e bendito os alunos, porque sem eles nós não seríamos professores, né? E aqui na rede, professor Lino, temos uma frase aqui, um bordão, que é o seguinte: uma vez professor, sempre estudante. Exatamente, exatamente. Você, Edivaldo, eu gosto de lembrar a diferença entre discípulo, aluno e estudante, né? O discípulo, ele é aquele que supõe um mestre. Então, na cultura oral, que é a cultura eterna do ser humano, nos milhares e milhares de anos em que nós só tínhamos a cultura oral, a grande referência, até como valor de sobrevivência, eram os mestres. Os mestres eram aquelas pessoas que tinham passado por experiências e sobrevivido e tinham o que narrar, o que ensinar, o que contar, o que mostrar para ser imitado, para ser reverenciado. Então, os mestres tinham discípulos. Daí veio a palavra disciplina. A palavra disciplina, antes da palavra disciplina, você tem a palavra discípulo. Então, o discípulo precisa de um mestre, ele tem um mestre. Agora, o aluno, ele tem uma escola, né? O aluno, a referência do aluno é uma escola e todo o contexto institucional, os professores, né? os colegas, os objetos escolares, essa instituição tão maravilhosa e tão importante na nossa vida, né? que é a escola, né? A família, casa e escola são as duas grandes instituições hoje das crianças e de todos nós, né? E então, quem diz escola, quem diz aluno, supõe uma escola, um professor no sentido de um profissional da escola e das coisas da escola, da convivência pedagógica e tal. E estudante, por definição, é aquele que estuda, né? E de fato, o professor, né? Porque é a tua história, né? Se você só estuda enquanto está na escola, você é apenas um aluno. Se você continua estudando, né? E o professor, né? Ele é professor, profissão estudar, né? Profissão aprender, porque quem mais aprende é quem ensina. E feliz do professor que tem oportunidade, então, de ensinar e, portanto, de continuar aprendendo, sobretudo no mundo de hoje, não é, Edivaldo? Então, professor, é um belo mantra esse, viu? De fato, o professor é aquele que estuda. E na complexidade do mundo de hoje, se nós não continuarmos estudando, né, fazendo cursos, discutindo com os colegas, refletindo criticamente sobre a experiência pedagógica, né, aprendendo com os alunos, inclusive, com a diversidade dos alunos, a complexidade dos processos de aprendizagem, desenvolvimento, etc., no mundo atual, a gente deixa de ser professor, né? Então, eu fico muito feliz de saber que o Dia das Crianças, dia 12, 3 dias depois, Dia dos Professores, né? E de fato, professor e aluno, professor e discípulo, professor e estudante, são termos que combinam eternamente, né? Mas o meu pai, ele criou uma escola para esses alunos, filhos de fazendeiros que não tinham escola E aí minha mãe dava pensão, era uma escolinha pequena. E minha mãe dava pensão para os alunos. Então meu pai ensinava as crianças e minha mãe dava pensão. E
e os dois jovens lá, recém-casados, e, então, e eu nasci numa casa que era também uma escola. Então, e em casa, nós somos 5 filhos. Hoje, 3, 2 morreram já. Mas todos os 5 são professores e fizeram o magistério. E um era professor de direito, o outro fez a escola normal. Minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, uma professora de matemática, outra de língua portuguesa, eu de psicologia do desenvolvimento, ou seja, é uma família de professor. Gente, que incrível, né? Então, Lino já nasceu professor. Incrível. Filha de professor. Parabéns. E professor, Lino, eu costumo dizer o seguinte, muita gente fala, né? Ah, a tecnologia vai substituir o professor, não sei o que vai substituir o professor. A minha resposta é sempre assim, olha, o mau professor a gente pode substituir por qualquer coisa. É verdade. A gente pode colocar até um poste no lugar. Qualquer coisa substitui o mau professor. Agora, o bom professor, não há nada no mundo que consiga executar tão bem esse papel quanto ele, não é verdade, Lino? É verdade. Porque vamos pensar assim, olha, a inteligência artificial, ela, de uma forma bem operacional, ela lida com o conhecido. Eu estou chamando de conhecido um banco de dados do qual ela tira as informações e organiza, por exemplo, como texto, a inteligência artificial. Então, ela trabalha com o desconhecido. O professor e os pais, né? O professor e a escola e a família apresenta para as crianças o desconhecido, porque uma criança ela nasce com a herança genética, biológica, né? Ela nasce filha de um pai e de uma mãe no sentido biológico, e ela herda também a herança sociocultural que vem dos pais, dos professores, dos outros. Mas, para ela, o mundo é desconhecido. E o professor, ele ensina o desconhecido. Ele apresenta como pergunta, como resposta, como tarefa, como instigação, como reflexão, como tudo, aquilo que as crianças não sabem. O computador, ele opera banco de dados, portanto, ele não opera o desconhecido para ele opera o conhecido. O conhecido no sentido de disponível como banco de dados no seu hardware e software, na sua cibernética. Então, eu concordo com você. Uma máquina, até porque ela foi inventada por humanos, ela não substitui humanos. Ela não substitui um pai, uma mãe, um professor, né? E aqueles que se deixam substituir por ela estão menosprezando, desfazendo a sua função sociocultural, a sua função maravilhosa, que é cuidar e educar, né? Porque hoje, né, cuidar é uma forma de educar e educar é uma forma de cuidar, né? Esses 2 termos que antes eram separados, agora eles estão unidos, né? Quem educa, cuida. Quem cuida, educa, né? E as crianças precisam, né? Todos nós precisamos de educação e de cuidado. A máquina, ela favorece muitas coisas. Eu gosto dos recursos que o século XXI nos trouxe, como inteligência artificial, acesso à informação, sistema de buscas, né? Eu gosto, eu sou fã e respeito muito, mas é a tua história, né? O corpo, a educação supõe uma biologia, supõe um corpo, supõe um coração, supõe uma mente, supõe coisas que a maior ou a melhor tecnologia jamais substituirá. Agora, a tecnologia do século XXI é um convite para mais e melhor educação, porque hoje
hoje nós estamos... Até tem um grande professor francês, radicado no Brasil, que tem um livro muito lindo e muito duro, que ele faz essa pergunta, né? Educação ou barbárie? Porque isso que é o interessante da inteligência artificial, da cibernética, da robótica, etc. Ela possibilita o melhor do ser humano se expressar e possibilita, ao mesmo tempo, o pior do ser humano. Hoje nós temos recurso para destruir o mundo, destruir as outras pessoas. Nós temos recurso para, numa mensagem de mídia, né? Você põe a minha voz na voz de outra pessoa, você põe na minha boca coisas que eu não disse e você me destrói num segundo. Então, é muito interessante isso. Quer dizer, o que nós queremos? Educação ou barbárie? Nós queremos que o melhor do ser humano possa ser otimizado, aperfeiçoado, favorecido por essas mediações tecnológicas, ou que o pior de nós possa se expressar, seja entre nós, seres humanos, seja com as coisas do mundo e tal. Então, é muito interessante. Por isso que educação nunca foi tão importante quanto ela é hoje, né? Portanto, o professor, né? E, portanto, os adultos que têm filhos, que têm pessoas que são responsáveis pelos seus cuidados, pela sua educação, portanto, viva as professoras, né? Viva. Bendita as professoras que ensinam as crianças pequenas, as crianças maiores, os jovens, os professores que promovem a educação básica brasileira, né? Isso mesmo. Gente, fica aqui nessa live, porque eu já vou me despedir de vocês, mas o Edivaldo vai continuar aqui com o professor Lino de Macedo, porque eles estão fazendo hoje um lançamento muito especial. Vocês não perdem por esperar, não perderão por ouvir a novidade que eles vão trazer para vocês. E eu volto logo mais às 20 horas, onde nós teremos uma segunda programação do dia, tá? Fica aí. Exatamente, pessoal. Às 20 horas, a Érica vai fazer uma live aqui sobre musicalização infantil com a professora Débora Munhoz Bartoni. E essa live vai compor um minicurso gratuito, que é um presente da rede pedagógica para todos os professores nessa data tão importante. Oi, Edivaldo, posso falar um pouquinho sobre música? Claro, Lino. Claro, professor. É o seguinte, olha, por que a música é tão maravilhosa? E no nosso curso nós vamos falar sobre isso, apesar de eu não ser uma pessoa, um musicista, eu tenho uma formação musical precária, mas eu quero pensar a música na perspectiva da criança nos 2 primeiros anos de vida, sobretudo no primeiro ano de vida, né? A criança não conhece o significado da letra, das palavras, porque ela ainda não tem conceito, não tem pensamento, ela não domina o significado. Ela conhece e precisa dos estímulos auditivos por causa da musicalidade. Porque o que uma criança escuta quando a sua mãe ou alguém que tem eu acho, deixa eu desligar aqui isso. Agora não vai atrapalhar. Veja, o que uma criança escuta quando a sua mãe fala, canta, conta uma história para ela? Ela escuta a altura, a intensidade, a harmonia, a melodia. Ela escuta a música das palavras.
o que ressoa, né, o que reverbera numa criança no primeiro ano de vida, porque para nós adultos, nós damos muita importância ao conceito, não é mesmo? Então, o Lino está falando o quê? Eu concordo, eu discordo dele, o que ele está querendo falar, ele está sendo claro, ou seja, nós adultos damos muito valor ao significado das palavras, né? A criança pequena, ela dá muito valor à música dos sons. E por isso que a musicalização, né, vocês escolheram muito bem, né, não só pela professora, pela qualidade da professora, mas pelo valor do tema. Porque bendita a criança que ouve a música das palavras, sobretudo das pessoas que são importantes para ela, pessoas em que ela confia, pessoas de quem ela depende, né? E ela escuta, mesmo que ela não entenda o que a pessoa esteja dizendo, ela escuta a musicalidade, o som, o timbre, a harmonia, a melodia, né? A altura, né? O jeito de falar, o jeito de falar olhando, a cadência, o tom de voz, o ritmo, todos esses elementos que são componentes da musicalidade, né? E isso é muito lindo, né? Vocês fizeram muito bem em escolher esse tema. Ah, muito bem. Pessoal, olha, para quem está chegando agora, nós estamos aqui com o professor Lino de Macedo. Ele é doutor em psicologia, livre docente no Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, e uma referência em desenvolvimento infantil. O professor Lino é professor de professores de professores de professores. Como ele contou, ele nasceu em escola, ele orientou muitos doutores, ele é uma grande referência em desenvolvimento infantil. E nós já temos conversado já há bastante tempo sobre esse curso que nós estamos apresentando para vocês aqui hoje, o curso Desenvolvimento Infantil, que vai permear o desenvolvimento, a evolução, a maturação da criança desde o nascimento até o final dos anos iniciais do fundamental. Serão 10 módulos, cada módulo com 30 horas aula, e a metodologia vai ser a aprendizagem em rede, aqui com lives no Instagram, com vídeos no YouTube, com muito material escrito, diversão à beça, não é mesmo, professor Lino? Sim, vamos fazer isso, porque a criança tem duas questões, né? Uma que é o cotidiano, o dia a dia, comer, dormir, ir ao banheiro, né? Tomar banho, escovar os dentes, ir à escola. Ela tem as questões do cotidiano, né? E ela tem o brincar, o jogar, né? As crianças pequenas têm o brincar, né? Como sentido de vida, né? E então, se nós adultos que educamos crianças e jovens não tivermos espírito lúdico naquilo que a gente faz, porque o espírito lúdico, ele está presente mesmo quando você está falando, dando aula de matemática, de língua portuguesa, não importa do que. O espírito lúdico é uma atitude perante a vida, perante o conhecimento, perante os problemas que a vida nos traz, né? Perante as coisas do mundo, né? Então, as crianças precisam, gostam, querem brincar. Não é por acaso, né, que se a gente vê quais são os dois grandes eixos da BNCC Educação Infantil, né? Um são as experiências, né? Os campos de experiência, não é mesmo? E os eixos de desenvolvimento, né, que são importantes para ela, através dos campos de experiência, ela aprender, se desenvolver,
etc. E assim vai, né? Então, nós vamos, o nosso curso, a gente vai trabalhar muito a problemática da aprendizagem e a problemática do desenvolvimento, e na perspectiva da criança e também na perspectiva do adulto que cuida da criança, né? Porque toda criança precisa, conta, depende de um adulto. Ela se inspira, ela imita, ela observa, ela é sensível àquilo que o adulto faz com ela, faz para ela, né? Então, é muito interessante a gente pensar, então, qual é o lugar do adulto no processo de desenvolvimento da criancinha pequena, da criança bem pequena, do bebê, da criança maior, da criança mais velha, do jovem, qual o papel do adulto, e a gente pensar também a perspectiva da criança, né? E pensar... Eu gosto muito da BNCC como uma referência, né? Uma referência que é dos professores, mas que serve também para nós pensarmos, né, as diferentes etapas do desenvolvimento, né? Por que que o que é cuidar, o que é educar de uma criança pequenininha, que tem aí entre 1 ano e 1 ano e meio? O que é educar? O que é promover o estímulo? O que é estar presente? O que é conviver? O que significa brincar com uma criança que está aí entre 1 ano e meio e 3 anos e 11 meses, portanto, na creche 2? O que é brincar na pré-escola? O que é o campo de experiência na pré-escola, né? Que tipo de experiência e quais tipos de experiência, e experiências com que coisas, né? E o mesmo vale para o Fundamental 1, né? Por que para uma criança e para a sociedade o processo de alfabetização é tão importante? Alfabetização matemática, alfabetização linguística, né? A convivência com os colegas, a problemática das regras, dos limites, dos espaços e dos tempos, da convivência entre as pessoas, gestão de conflitos, né? Então, são todos temas que a gente vai devagar, né? Escutando os professores, respondendo a questões que eles nos trazem, a perguntas, dialogando com os professores, né? As professoras, as colegas que farão parte do curso. A gente vai aí montando uma conversa que eu espero que seja útil e que que mereça um lugar na rede pedagógica, né? Que tanta oferta tem oferecido aos professores brasileiros, né? E através dos cursos, das lives, de tudo aquilo que ela oferece, né? Sensacional, professor. Gente, é um curso, né, como eu disse aqui, sobre a metodologia aprendizagem em rede, em que não tem aquela figura clássica do professor. O conhecimento é construído coletivamente. Um grande referencial, que é o professor Lino de Macedo. O curso terá 10 módulos. Vamos começar desde lá das criancinhas, dos bebês, e vamos até as crianças no final dos anos iniciais. 10 módulos, cada módulo com 30 horas. Para você buscar mais informações, é só acessar redepedagógica.com.br, mas não agora, fique aqui com a gente, porque o curso já está começando. Isso aqui é uma história. Pessoal, os primeiros encontros em rede, ao vivo aqui no Instagram, vão acontecer dia 15 e 16 de novembro, às 19 horas. Já coloquem aí nas suas agendas, porque nós vamos começar oficialmente o curso Desenvolvimento Infantil com o professor Lino de Macedo, nos dias 15 e 16 de novembro, às 19 horas. Professor, nós discutimos aqui na 16ª semana a importância
da relação escola e família. Perfeito. E quanto mais a criança, mais importante é essa relação. Então, o curso não vai ser um curso apenas sobre escolarização. O professor Lino fez, né, de dizer que, olha, tem a diferença entre o estudante, o discípulo, o aluno, o professor, o mestre, né? O professor aqui é uma figura, é o nosso mestre aqui, mas tem essas diferenças aí, disse que essa chamada, né? Um professor pode ser um mestre, né? Mas nem todos os professores são mestres, né? E nem todos os mestres são professores nesse sentido que a gente conhece hoje, né? Exatamente, porque existe ainda a figura do mestre Sim. Anterior, né? Quem faz o mestrado, e o professor Lino fez o mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, fez livre docência, então ele tem toda essa formação acadêmica que você pode imaginar. Os mestres a gente não esquece, né? Os mestres, eles continuam com a gente para todo sempre, né? O dia do professor, na verdade, no seu sentido primordial, é o dia do mestre, no sentido de aquela pessoa que serve de referência para nós, para a qual nós temos reverência, né? Porque uma característica do mestre, do discípulo, é reverenciar o mestre, porque ele admira, ele escuta, né? Ele escuta no melhor sentido do termo, ele se entrega aos seus ensinamentos, ele acredita, esse é o sentido antigo, né? E você tinha o mestre como aquele que tinha grande sabedoria, por exemplo, das plantas, aquele que tinha grande sabedoria, por exemplo, na arte da guerra, no cultivo das plantas, na medicina, né? Nas ervas que curavam as pessoas, enfim, que era um exemplo de comportamento humano. Então, agora, você tem razão. Hoje, escola e família, né? Ainda que na escola o aluno não é filho e em casa o filho não é aluno, o filho estão muito relacionados. E os pais, hoje, os pais e as mães contam muito com a escola. A escola tem uma função de cuidado, de educação. E a família, né? Eu sempre falo, nós temos três grandes professores, e a gente deve reverência a esses três grandes professores. Um é o professor, esse que a gente está comemorando hoje o dia dele. O segundo professor é o colega, é o coetâneo, é aquele que está próximo de nós, com quem a gente aprende, às vezes até discute, aquele que é o nosso colega, é o nosso coetâneo. E o terceiro professor somos nós mesmos. A gente aprende, ou poderia aprender muito conosco, a gente consigo mesmo. A gente, por isso que a experiência, a reflexão sobre a experiência, né? O pensar sobre o que você faz, o pensar nas consequências do que você faz, o dizer, né? Você aprender a dizer o que você sente, a comunicar, a qualificar o pensamento, a você aburilar, né? O seu modo de agir, de pensar, de sentir, de falar, etc., são coisas fundamentais. Então, feliz da pessoa que aprende também consigo mesmo, com a sua experiência, com a sua reflexão, com as oportunidades que a vida lhe dá, inclusive até, às vezes, coisas negativas, coisas que não deram certo, erros, ou coisas que até a gente, às vezes, se arrepende. Não importa. O fato é que nós temos essas três grandes referências. É claro que existe uma quarta, que é a natureza, que é o universo, são as coisas do mundo, obviamente, né? A gente aprende muito também com a natureza, né? Se a gente for um bom observador
e um bom respeitador dela, né? Nem sempre a gente é essas duas coisas, né, Edivaldo? É verdade, professor. Pessoal, se vocês observarem bem, a nossa trajetória aqui de reflexão, né, que teve a 16ª Semana Rede Pedagógica, com a discussão sobre a família. Na 15ª anterior, nós discutimos a infância. Na 17ª, que foi a passada, nós discutimos a política. Então, a criança, ela está ambientada no lar, a família, né? A criança está ambientada na cidade, na sociedade, e a política, que é super importante, né? A integração do indivíduo para o convívio saudável, equilibrado com o seu semelhante, e a criança está na escola. Então, esse curso não é um curso voltado apenas à escolarização, não é só para o aluno. O foco é na criança, não é mesmo, professor? Maravilha, isso. Exatamente. Eu acho assim, o Piaget, né, que é um autor que eu estudo e que gosto muito, ele gostava de valorizar esses três polos, né? Um polo é a herança genética, né? Os nossos antepassados, a nossa herança biológica, neurológica, enfim, esse combinatório, né, que a gente herdou dos pais e que nos dá essa herança biológica, né? O Piaget valorizava muito a herança sociocultural, porque a criança, quando nasce, não tem passado. O passado é herdado pelos pais e o passado pertence às pessoas com quem ela convive, os adultos e tal. Agora, há um terceiro polo que nós temos dificuldade, muitas vezes, em observar, valorizar, reconhecer, que é o do sujeito que age, né? Porque eu sempre eu gosto de falar dessa história, né? Quer dizer, a criança mama a mama da mamãe. O mamar é reflexo. O mamar é reflexo, mas o reflexo de mamar não conhece a mama da mamãe. A mama da mamãe são sociocultural, são biológicos, né, porque é a mãe que amamenta, mas eles são sociocultural. Então, o que é esse terceiro elemento? É o mundo, para nós, o presente, ele é uma dádiva, é um presente, é uma dádiva. Por outro lado, é algo a ser conhecido. Não está no reflexo do mamar o conhecimento ou a informação ou a instrução sobre como mamar a mama, esta mama desta mamãe. Até porque... Então, e esse é o desafio da criança. Como é que a criança aprende com o seu reflexo? E há crianças, você sabe, que têm também limitações em relação ao seu reflexo de mamar, infelizmente. Há muitas crianças que têm dificuldade com a deglutição, com o processo de ordenha, né? Então, é muito interessante você pensar esse terceiro polo, não no sentido de superior aos outros dois, mas esse terceiro polo fecha, vamos dizer assim, os lados desse triângulo, né? E o que eu faço diante dessas duas heranças, né? Hoje, por exemplo, nós temos um mundo, como disse a Érica, né? No computador você tem informações, dados, você tem referências, você tem livros que você tem tudo lá. Você tem a medicina cada vez mais. Agora, o que eu faço? Por exemplo, eu nunca vivi a idade que eu tenho. Eu estou vivendo. Para mim, este ano de vida, eu nunca fiz essa palestra, eu nunca fiz essa conversa que nós estamos tendo agora. Para nós, ela é uma novidade. Por mais que a gente tenha planejado, por mais que a gente tenha desejado, por mais que a gente tenha organizado, ela está acontecendo agora.
jeito que a gente está podendo realizá-la. Então, é muito interessante a gente pensar a perspectiva do sujeito, né? O seu comportamento, os seus recursos. Como essa, no fundo, essa que é a ideia de competência da BNCC, né? Competência é aquilo que você mobiliza num contexto dado, do ponto de vista social, cultural, biológico, etc., etc., você mobiliza em favor daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo demandado para você, e a competência, na verdade, então, é essa condição que nós vamos adquirindo, vamos desenvolvendo. Competência se desenvolve, né? Graças a habilidades que nós vamos aprendendo, habilidades sociais, culturais, habilidades sociais, emocionais, cognitivas, que nós vamos aprendendo graças aos nossos professores, à nossa escola, aos nossos colegas, às coisas do mundo, à experiência, e que vai nos qualificando, quem sabe, para uma vida boa, uma vida, quem sabe, melhor, porque é isso que queremos e é isso que o mundo precisa, né, Edivaldo? Então, eu acho muito importante a gente pensar a perspectiva da criança, né? E porque se a gente não pensa a perspectiva da criança, por exemplo, eu vou falar só uma coisa que tem a ver com a criança pequena. Não sei se eu... tudo bem eu falar rapidinho, Edivaldo? Tranquilo, professor, não tem Olha, nenhum problema. então, o Piaget diz o seguinte: a relação da criança pequena, pequenininha, com as outras pessoas, com as coisas do mundo, é uma relação indiferenciada. Indiferenciada quer dizer não confundida, mas indiferenciada. Ou seja, quando uma criança põe, por exemplo, um abacaxi ou uma laranja na boca, um pedaço de laranja na boca, o gosto da laranja, o cheiro da laranja, o sumo da laranja, o sabor da laranja estão misturados com as papilas gustativas, com a língua, com esses estímulos bucais, gustativos, olfativos, né? Que ela recebe. Então, eles estão indiferenciados. Desenvolver é você ir pensando a perspectiva do objeto. O que é laranja? Qual a cor dela? Quem é que produz a laranja? Quais são os tipos de laranja? O nome laranja? Enfim, eu tenho que conhecer o objeto, pensar a perspectiva do objeto, né, dessa coisa que eu estou comendo. E, por outro lado, o que eu faço? Como é que eu saboreio laranja? Como é que eu como laranja? Eu chupo, eu tomo suco? O que eu faço? Qual é o gosto? Qual é a temperatura? Qual é o sabor? Quer dizer, então, o que é indiferenciado precisa, pouco a pouco, ser diferenciado. Como é que eu me volto para dentro de mim e penso a laranja na perspectiva dos meus recursos hormonais, biológicos, musculares, gustativos, olfativos, etc., no meu conhecimento, na linguagem, no meu sentimento, enfim, como é que eu... E eu me volto para esse objeto tão importante, né, na nossa cultura, para a nossa alimentação, fonte de vitamina C, fonte de nutrientes que são importantes para nosso desenvolvimento, etc. Então, é muito interessante, né? Nós, muitas vezes, pensamos, nós adultos, de uma forma indiferenciada, para não dizer confundida. Então, pensar a perspectiva da criança, por exemplo,
se você pensa a criança na perspectiva do adulto, ela é totalmente dependente do adulto. A criança mais gordinha, mais bonitinha, não vive sem o adulto. Ela não sabe se come. Por outro lado, você quer criança mais inteligente, mais criativa do que uma criancinha pequena, sobretudo com uma criança comprometida, porque com poucos recursos que ela tem, ela sobrevive, ela se vira, ela chora, ela busca, ela olha, ou seja, é muito importante a gente pensar a perspectiva do adulto, a perspectiva dos objetos que são caros para a criança e pensar também a criança, os seus recursos. Quais são os seus recursos cognitivos, afetivos, sociais? Por que uma criança precisa, por exemplo, de um adulto amoroso, presente, cuidadoso, confiável, né? Sensível, amoroso? Por que ela precisa? Né? E por que ao mesmo tempo, a criança ela é um espetáculo de inteligência, de desenvolvimento, de criatividade, de exploração do mundo, etc, etc. Essas coisas a gente vai conversar com calma e dando exemplos e ouvindo os professores, as pessoas. Na verdade, quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, isso vale para qualquer pessoa, né? Dentro de nós tem uma criança que se desenvolveu, né? Verdade, professor. Gente, é muito interessante tudo isso que o professor Lino está a dizer. O professor Lino não joga uma palavra fora. Essa questão da diferenciação, ela é muito importante. Inclusive, em economia, em política, o que se busca hoje é o quê? O desenvolvimento. Sim. E esse desenvolvimento é uma metáfora que foi emprestada da biologia. Porque o que seria o desenvolvimento? É uma célula, não é um zigoto, a célula mais básica que existe, a vida, no seu surgimento, que vai se diferenciando. Perfeito. No começo é só uma célula, né, professor? Você olha para uma célula, nada ali, não consigo ver nada, mas tem sim, tem uma riqueza muito grande. Aquela célula se desenvolve em cabelo, olhos, coração. Cada partezinha ali dentro vai se diferenciando e se tornando uma coisa diferente. E em língua inglesa, professor, uma coisa muito legal, quando a pessoa de língua inglesa quer se referir a um ser perfeito, ela invoca, sabe o pavão, aquele pavão bonito, tá azul, sim. todo colorido, no seu auge, né? Sim. Então, em língua inglesa, se invoca a figura dos pássaros, cuja penagem já se desenvolveu em sua plenitude. Eu acho uma figura bem visual. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Olha que bacana, eu não sabia disso. De fato, né? Os pássaros, até às vezes eu leio que os pássaros, no antepassado, eles foram grandes, né? Eles são, acho que até mais antigos do que nós, né? Como sobreviventes, né? E exemplos porque isso que é o bonito do processo de desenvolvimento, né? Como é que essa é uma outra coisa que nós vamos trabalhar bastante. Como é que você conserva e como é que você se transforma, né? Conservar e transformar é a dialética do desenvolvimento, porque desenvolver é você se mudar, você se mudar de nível, virar uma outra pessoa. Ao mesmo tempo, a gente não se desenvolve do zero, né? A gente sempre integra aquilo que nós fomos no passo seguinte. A gente otimiza, aumenta as virtualidades, as possibilidades, né? E se desenvolver é isso. Por isso que viver, na verdade, é se desenvolver. É se desenvolver até o dia em que, do ponto de vista físico, isso não é mais possível e a gente precisa dar lugar aos novos, né? Ao nosso futuro, que são os jovens e as crianças. Mas é bem legal também, professores, que você disse a respeito dos polos, né? Dos polos das
as reflexões sim, do piano, porque você tem a parte física, né, a parte mais intelectual, né, sim, mas tem também a parte mais espiritual, né, que a pessoa sem vai se dúvida. tendo também, né, ganhando maturidade, né, e essa parte realmente ela tende à eternidade. Olha só, o professor Lino está aqui no seu auge, no auge do seu conhecimento, né, Não, e culturas, eu diria, mais evoluídas do que a nossa, não, valoriza mais as pessoas sêniores, nem vou falar idosas, as pessoas mais sêniores, né? As pessoas mais experimentadas, mais vividas. E, professor Lino, eu gostaria de voltar a esse ponto que você falou sobre o sujeito que atua, o perfeito. sujeito que age. Eu acho que isso é muito importante porque tem aí por trás uma concepção de criança. Quando o Sim, professor, quando os pais, né, recebem uma criança, é preciso saber qual que é a concepção de criança, perfeito. pai, que essa mãe, que esse professor tem na cabeça. Porque em culturas autoritárias, a concepção de criança, ela é limitadora. Não é mesmo, professor? Exatamente, maravilha isso que você está falando. Olha, de fato, eu sou, do seu ponto de vista, aquilo que você pensa, aquilo que você sabe, aquilo que você sente a respeito de mim. Então, um pai, por exemplo, tanto assim, a gente já conversou sobre isso aqui e outras vezes, né? Hoje, nós temos o que eles chamam de estilos parentais. Então, o que é o estilo parental, por exemplo? Um pai que pensa o filho de uma forma, essa criança é ignorante, essa criança ela é limitada, essa criança tem que obedecer, essa criança não sabe nada, eu é que sei o melhor para ela que me obedeça, ela que faça aquilo que eu mando, aquilo que eu quero, ela que... Ou seja, ele tem um conceito de criança, um conceito de que a criança é ignorante, que ela é submissa, que ela é passiva, que ela lhe deve obediência, que ela não tem pensamentos, não tem ideias, não tem sentimentos, não tem perspectiva, quem sabe, diferente. Então, por isso é que eu tenho estudado muito. Não existe em português uma. Eu não encontrei ainda em português uma boa tradução para a palavra appraisal. Appraisal quer dizer avaliação, mas não avaliação nesse sentido de prova, nesse sentido sofisticado do termo, por exemplo, uma avaliação do médico, de um exame e tal. Appraisal é: o que você sabe sobre mim? O que você pensa sobre mim? O que você sente sobre mim? Porque esse appraisal, né? Essa apreciação sua, essa avaliação subjetiva que você tem sobre mim, determina o seu comportamento a meu respeito. Se você me... Por exemplo, olha que coisa interessante. Às vezes, tem pais cujos filhos, porventura, tenham um comprometimento, uma limitação, uma dificuldade, eles se tornam, às vezes, superprotetores. E o protetor é bom. A gente deve ser protetor. As crianças precisam ser protegidas. Mas o superprotetor, ele, muitas vezes, faz coisas porque ele tem na cabeça que o seu filho é limitado, o seu filho tem deficiência, ou tem um probleminha qualquer, ou um problemão qualquer. Então, ele super protege, e em super protegendo, ele tira da criança esse esforçozinho que ela tem condições de fazer e que seria bom para o desenvolvimento dela. Então, como é que você respeita um pai super protetor que se preocupa com o seu filho que, digamos, tem uma limitação, mas, por outro lado, você fala para ele: olha, observa o seu filho, considera, de repente,
deu uma chance dele, às vezes, até errar, experimentar e não conseguir, ou fazer desajeitado, ou não dar conta, mas deixa ele. Isso não significa abandonar, não significa ser indiferente, não, ao contrário, significa. Porque é muito interessante isso, né, Edivaldo? Eu não posso morrer no seu lugar, não posso aprender no seu lugar, não posso respirar no seu lugar, não posso aprender no seu lugar, não posso ser no seu lugar, por mais que eu te ame como meu filho, como meu filho, meu pai, ou uma pessoa querida. É muito bonito isso, esse limite da vida, né? Eu não posso ser no lugar do outro. O Piaget chamava isso de irredutibilidade. Nós somos irredutíveis uns aos outros. Eu posso estar com você, eu posso colaborar com você, e posso e devo, posso estar junto com você, mas eu não posso estar no seu lugar, por impossível. E muitas vezes, né, qual pai, né, é o meu caso. Qual pai não gostaria de estar no lugar do filho morto? Mas isso é impossível. Isso é impossível. Você tem que conviver com essa. Por outro lado, isso é bonito, né? Isso é respeitoso. Eu não posso estar no seu lugar, eu não posso ser, por mais até que eu gostasse, sobretudo num caso como esse que eu estou falando, né? Muitos pais quereriam estar no lugar do filho morto e ter ele, trocaria a sua vida pela dele, mas isso é impossível. Né? E o professor também não pode aprender pelo aluno, ele pode ensinar o aluno, ele pode favorecer a aprendizagem do aluno, ele pode dar recursos para uma aprendizagem melhor, mas ele não pode aprender no lugar do aluno, por impossível. E é bonito isso, porque isso dá respeito, dá limite. Né? É verdade. Gente, olha, live maravilhosa aqui com o professor Lino de Macedo, ele que é livre docente do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, ele que já, né, orientou muitos doutores em psicologia, que é uma referência, não apenas no Brasil, como também no exterior, aqui com a gente, nessa proposta, né, do curso Desenvolvimento Infantil, que vai seguir, como eu disse aqui, a metodologia da aprendizagem em redes. Quer dizer o seguinte, que nós não controlamos o processo. Nosso controle aqui é meio precário. Por quê? Porque todos vocês participam da construção do conhecimento, trazem perguntas, questões, respostas, inquietações, e nós vamos juntos, né, com uma margem de incerteza e com muita ludicidade. Vai ser uma jornada de aprendizagem aqui encantadora. O Beleza, professor... maravilha. Tomara, tomara. Então, eu espero vocês aí no próximo mês, para aqueles que puderem, vou ter o maior gosto de estar com vocês. E muito obrigado pela oportunidade, Edivaldo. Muito obrigado, professor. A gente volta, então, no dia 15 e no dia 16 de novembro, às 19 horas. Vai ser fantástico para o primeiro módulo do curso Desenvolvimento Infantil. Vai ser sensacional. Aqui hoje, né, foi só mesmo uma pequena degustação, né, para quem não... Beleza. Professor não fica conhecendo, quem não sabia da proposta do curso fica sabendo. Vai ser bacana demais, gente. Professor, eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Então, e um beijo para todos vocês aí, todos os professores e professoras aí do Brasil. Um beijo meu. Tchau, tchau. Até mais. Feliz dia do professor. Obrigado. Pessoal, não se preocupem aí com relação à inscrição. Não se preocupem por enquanto, tá? Acessem depois o site redepedagógica.com.br, que lá vocês terão informações também na descrição aqui deste vídeo, na legenda,
nós vamos deixar também informações. O importante, pessoal, é o conhecimento. Vocês já perceberam, né, que a rede pedagógica, ela não está aqui vendendo produto, vendendo curso. Não é isso. Nós estamos aqui com vocês, disseminando o conhecimento. Tá vendo? A gente vem e falou assim, compre. Não, é nada disso aqui, tá? Sobre o curso. Olha só, muito simples. Os assinantes da rede pedagógica que pagam R$10 por mês, tem 2 cursos de 60 horas por ano, vão poder fazer o curso do professor Lino de Macedo, né, dessa forma, pegando 2 módulos, né, cada 2 módulos equivale a um curso, então, por ano, 4 módulos. E o primeiro módulo do curso já está disponível, né, vai ficar disponível para inscrição já para os assinantes. Quem não for assinante, paga R$100 pelo curso de 30 horas com certificado. É bem baratinho, tá, pessoal? Aqui a intenção não é fazer dinheiro, a intenção aqui é disseminar conhecimento, disseminar coisas boas, disseminar corações, disseminar aquilo que edifica a pessoa, que leva a criança e o adulto ao pleno desenvolvimento. Tá? Para mais informações, acessem redepedagógica.com.br. Vai começar agorinha a live Musicalização Infantil, do minicurso gratuito que a rede está dando de presente para todas vocês, para todos vocês, com a professora Débora Munhoz Barboni. E na live da Débora serão sorteados, tá? Olha só que bacana. Um módulo do curso do professor Lino, Desenvolvimento Infantil e Introdução, tá? E um curso completo, Musicalização Infantil, com 70 horas de conteúdos, muitas músicas para baixar, muitos vídeos, muito texto, muita coisa boa. Então, volte para a próxima live, que começa já já, com Érica Radespiel e Débora Munhoz Barboni, para você participar do sorteio aqui ao vivo na Rede Pedagógica. Um último recadinho aqui, pessoal. Quem não se inscreveu ainda na 18ª Semana Rede Pedagógica Educação Integral, que acontece de 18 a 25 de janeiro de 2025, se inscreva também em www.redepedagógica.com.br. Tem certificado e é 100% grátis, tá? Certificado de 120 horas e é 100% grátis. Não deixe de fazer sua inscrição. Nós estamos caminhando aqui para chegarmos a 3 milhões de seguidores no Instagram. Convide suas amigas, seus amigos para se agregarem a essa comunidade de aprendizagem. Encerrando aqui, então, eu quero mandar um abraço para 3 pessoas que serão as embaixadoras do nosso carinho, do nosso amor, do nosso reconhecimento a todos os que fazem parte da rede pedagógica e que estão participando dessa programação especial do Dia do Professor. Vamos lá. Quero citar aqui, olha só, a Maísa Mota, a Ivanice 325 e a Jana Cristiane 1237. Tá, pessoal? Para acessar, para mais informações, www.redepedagógica.com.br. Vou encerrar essa live e já vamos começar a próxima com Débora Munhoz Barboni. Tá joia? Gente, continuamos aqui no Instagram mesmo. Tá joia? Para o YouTube, só no final vamos ter um vídeo bem bacana no YouTube, de 3 minutos e meio apenas, mas bem bacana, com uma atividade para vocês encerrarem a noite em grande estilo. Feliz Dia da Professora, feliz Dia do Professor. Tchau, pessoal.